Pessoal, vamos lá então, continuando. 13, né? A alta administração da empresa XPTO está implementando o ITIL 4 para alcançar os resultados e trabalhar de forma mais eficaz. É necessário considerar todas as... Não, calma aí, tem um ponto aqui, né? Então, a XPTO está implementando a ITIL 4, beleza? Aí continua. Para alcançar os resultados e trabalhar de forma mais eficaz, é necessário considerar todas as dimensões do comportamento, né, do ITIL. Sim, né? Todas as dimensões, porque elas, inclusive, elas afetam toda a prestação de serviço, né? Em todas as 4. Perfeito. Mas, na prática, as organizações muitas vezes se concentram demais em uma das áreas em suas iniciativas e negligenciam outras. Perfeito, isso acontece mesmo, isso inclusive é um problema que a gente deve evitar, tá bom? Tudo bem. Continua. Ao implementar o ITIL, a XPTO se preocupou em como as várias partes da organização trabalham de forma integrada e coordenada para habilitar a cocriação de valor através dos produtos e serviços. Com isso, a XPTO se concentrou em qual das dimensões? Tá, então é isso que ele está perguntando. Ó. Aqui no finalzinho, o que ele fez? A XPTO se preocupou com as várias partes da organização, né, que trabalham de forma integrada e coordenada para habilitar a cocriação de valor através de serviços. Perfeito. Então, isso aqui, né, esse trecho daqui até aqui, tem a ver com qual dimensão? Qual dimensão? Olha, isso está na arte, esse texto, tá? Ele veio de lá mesmo. Mas o objetivo não é que você decore o texto da ITIL, né? Inclusive diante de essa imensidão de coisas que a gente tem que estudar e entender. Veja só, como as várias partes, né, trabalham. Gente, o que é um processo? Lembra, o processo, a definição universal que eu sempre passo, né? Ele é algo que tem entradas, tá? Tem as saídas e no meio tem ali as atividades intermediárias que vão ser aplicadas às entradas para fazer a transformação das entradas em saídas, tá? Esse conjunto de atividades, tá? Então aqui eu tenho um conjunto de atividades, tá? Coordenadas. O que isso aqui define? Isso aqui define justamente a forma com que o trabalho acontece, né? É justamente nas atividades que as pessoas, tá? Os insumos, ou seja, todos os recursos que eu tenho vão ser aplicados. Esse é um conceito que quem estuda gestão e governança tem que saber, tá? Você não pode confundir esse conceito aí. Dado isso, né, o processo ele é uma tentativa de criar uma padronização para o trabalho, tá? Padronização com relação a como o trabalho vai acontecer. Olha o textinho aqui de volta agora, né? O que ele está falando? Essa preocupação em como as várias partes, né? Vou botar um vermelho aqui, ó. Como as várias partes da organização trabalham, é processo, tá? É prática. Então tem a ver com qual dimensão? Lembra das dimensões? Fluor depende, então fluxo de valor e processo, tá? Fluxo de valor. Inclusive essa ideia de fluxo, ó. Né? As várias atividades acontecendo, tá? É o fluxo de trabalho acontecendo. Então qual é a alternativa que fala de fluxo de valor e processo? Ó? Temos letra A, pessoas e tecnologia. Ó, tá vendo a misturadinha aqui, ó? FGV já está brincando disso, ó. Então ele fala de pessoas, pessoa é a dimensão organização em pessoa. E tecnologia é uma outra dimensão, que é informação e tecnologia. Então isso aqui nem dimensão é, tá? Temos aqui parceiro, ó. De novo brincou de misturar as palavras. Eu tenho parceiro e fornecedor, é uma dimensão. A outra é informação e tecnologia. Parceiro e fornecedor nem dimensão é. Então ele está facilitando a vida, ó. Fluxo de valor e processos, e parceiros e fornecedores. Então aqui eu tenho duas dimensões diferentes, ó. Em todos eles ele está misturando duas dimensões como se fosse uma só,
tá? Não foi isso que ele perguntou, né? Deixa eu ver. Com isso, segundo White, ele se concentrou em implementar as dimensões. Que ele, na verdade, ele está pegando uma palavra só para representar cada dimensão, né? Bom, perfeito. Então, não seria por aí a análise, tudo bem, né? Então, pode ser que em cada uma dessas alternativas ele esteja se referindo a duas dimensões, né? Então, teoricamente, vamos seguir uma outra abordagem aí para a gente recuperar mais informação nessa questão. Vamos lá, ó. A dimensão, vamos escrever um mnemônico aqui, ó, ficar mais tranquilo. Fluxo de valor, Flor de Pen, né? Flor de Pen. Essa dimensão, né, fluxo de valor e processos, está associada a essa ideia aqui, tá? Obviamente, aos processos de trabalho, ao como o trabalho acontece. Então, fluxo de valor e processo seria uma dimensão. O R, né, que seria a dimensão organização e pessoas, tá? Toda vez que você ouvir falar de organização e pessoas, bom, simples, tá? Está relacionado a gente. Então, textos que falem de cultura, de ética, de comportamento, até mesmo de estrutura hierárquica, de como a relação de poder dentro da organização se estabelece. Tudo isso tem a ver com a dimensão organização e pessoas, tá? O PA, que são parceiros e fornecedores, tem a ver com terceirizar. Então, ouviu falar de terceirizar, né? De fornecedor interno, fornecedor externo, prestador de serviço, você está nessa dimensão, tá? Parceiros e fornecedores. E o IN, informação e tecnologia, tá? Além do óbvio, tá? Tudo que tem a ver com dado, informação, conhecimento, a questão de segurança da informação também, tá? É bastante citada quando essa dimensão está sendo explicada, tá? Então é isso. Fluxo de valor e processos tem a ver com como o trabalho acontece, tá? Processo de trabalho, até mesmo com as práticas, tá? Organização em pessoas, comportamento humano, cultura, ética. Parceiro e fornecedor, terceirização, decisão de make or buy, fazer ou comprar, tá? Informação e tecnologia, segurança da informação, dado, conhecimento e tal. Então, a gente está em busca principalmente disso aqui, tá? Então, vamos ver, seguindo o raciocínio que eu estava seguindo, ó. Não tem fluxo de valor, tem pessoas e tecnologias, aqui tem parceiro, não tem muito a ver com o texto, tá? Aqui tem fluxo de valor, mas tem parceiros, então não é o item A, não é o item B, isso aqui vamos deixar em aberto, porque apareceu o fluxo de valor. E aqui, bom, a questão vinha meio chata, tá? Vinha meio chata, mas ó, resolveu, porque aqui ele botou a dimensão completa, ó. Fluxo de valor e processos, tá? Que são inclusive os dois termos desta dimensão, tá? Organização e tecnologia também não, então o item D está tão certo que a gente nem precisa se debruçar, né, na análise desse cara aqui. O que ele fez foi misturar em todos os outros itens palavras que têm a ver com duas dimensões e no item D ele deixou a dimensão principal, tá? Que é justamente onde esse texto aqui aparece. Essa ideia de como as várias partes da organização trabalham de forma integrada e coordenada, não sei o quê. Isso aqui é um textinho da dimensão fluxo de valor e processos, tá? Vamos lá. Demorou um pouquinho porque eu pensei que o item ia por uma outra linha de raciocínio, mas no final foi até simples a resposta, né? Vamos lá. De acordo com a ETIO 4, o foco estratégico é o fator de influência. Então, ó, tá falando de estratégia, né? Vou pegar aqui um verde. Fator de influência para a estratégia da organização. Em relação a fornecedores, caracterizados pela crença de que é menos arriscado dispor de um fornecedor que já possui expertise em determinada área, em vez de desenvolver e manter internamente essa expertise. Ó, decisão make or buy que eu falo. Ó. Desenvolver e manter internamente é o make, né? Você vai fazer. Agora, você ter um fornecedor para fazer por você é o tal do buy, né? Você vai comprar pronto. Aí o que ele fala aqui? Ele fala que é menos arriscado.
menos, vou botar em vermelho, ó, menos arriscado dispor de um fornecedor, não tem nada a ver, tá? A questão do risco é, obviamente, uma questão que você vai analisar quando você decide se você vai fazer ou comprar, tá? Mas essa decisão não é no sentido de dizer que é menos arriscado ter um fornecedor. Não, pode ser que sim, pode ser que não, né? Isso depende bastante. A decisão não passa por aí. Eu tenho vários fatores, inclusive o fator estratégico é um deles, tá? Escassez de recurso, questão de custo, né? Eu vou analisar se é mais caro ou mais barato, questão de risco, mas eu vou analisar se é mais arriscado ou menos arriscado. E aí, cada caso é um caso, tá? Não existe uma regra. Eu terceirizar é sempre menos arriscado. Não, né? Se eu tiver, por exemplo, em um projeto de missão crítica ou um projeto que seja muito estratégico, ou que envolva, né, um segredo de negócio, que eu não quero correr risco de que isso vaze, talvez seja mais interessante eu fazer internamente, tá? Então, questão simples, tá? Item errado. Mais uma. 14, 15, né? Tá certo. Vamos lá, mais uma. Dá tempo, ó. As práticas do sistema de valor de serviço. Sistema de valor de serviço, da AD 4, destinam-se a atingir o objetivo. Elas são relacionadas ao gerenciamento de serviço que busca habilitar o valor na forma de serviço para os clientes. Bom, certo, né? Nada demais aqui. Então ele tem, vamos ver, ele falou de práticas. Dentro do sistema eu tenho práticas, sim, né? É um dos componentes do sistema. Lembra lá do Carlos Gomes, pratica, melhora e chega em primeiro, ou cargo para implementar não, cargo para melhorar princípios, né? Então, práticas fazem parte do sistema, e a ideia dessas práticas são as próprias 34 práticas da arte, tá? Essas 34 práticas, elas servem para quê? Ora, bom, é tudo que eu vou fazer para atingir um objetivo, né, na forma de serviço. A arte inteira é isso, né, para habilitar valor, tal. Então ele pegou vários conceitos corretos, né, misturou aqui, mas misturou de forma correta. Então, tranquilo, nada demais aqui. Item certo, tá bom? Vamos fazer mais uma, tá? Vamos lá, dá tempo, não vai ficar muito longa essa aula não. Analise as alternativas sobre o artigo 4. Ó, a GV fala que é o artigo, o CESP, ora uma coisa, ora outra. Um dos princípios norteadores do artigo 4 é o foco na entrega de valor. Sim, né, é um dos princípios. É o primeiro, inclusive, que a gente estuda, tá? Para as partes interessadas. Então, isso aqui está correto. O que mais? O artigo reforça a diferença entre incidente e problema e possui práticas distintas para cada um dos conceitos. Sim, tá? A gente vai ver ainda, mas isso está lá na teoria, então também bem tranquilo de lembrar isso daí. Mais um. De cara, deixa eu ver. Está correto apenas. Apenas. Já matou, né? Porque apenas o item 1, não. Porque a gente já sabe que o 2 está correto. Apenas o 2 não, porque a gente sabe que o 1 está correto. Somente o 3 não, porque o 1 e o 2 estão corretos. E aqui embaixo, apenas 1 e 3 não, porque a gente sabe que o 2 está correto. Então, a alternativa correta aqui é D, tá? Mas vamos analisar o terceiro item aqui, que provavelmente vai estar errado, né? O artigo 4 orienta que cada organização deve possuir apenas um único fluxo de valor. Único fluxo de valor. Está em vermelho, né? Composto por várias cadeias, né? Viajou. Então, na verdade, dentro da cadeia, lembra como é que é? Dentro da cadeia, eu tenho várias atividades. Que a gente viu aqui, Deixa eu dar uma apagada aqui. Certo? Para ficar menos poluído. Dentro da cadeia, tem várias atividades. E essas atividades, elas vão formar o quê? Vários fluxos diferentes, dependendo do contexto, não é isso que a gente viu?
Então, uma cadeia é que tem vários fluxos, não tem nada a ver o que está sendo dito aqui. Não, estou na questão anterior, né? Isso, questão 4. Orienta que cada organização deve possuir um único fluxo? Nunca, né? Na verdade, eles são muito claros em ressaltar que não, né? Dependendo da organização, você pode ter vários fluxos, e definir a ordem que as atividades vão acontecer é tudo que a arte não quer fazer atualmente, tá? Então, item D é o item correto, tá? Vamos encerrar, retomamos daqui a pouco.